E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Novamente estamos aqui para continuar o estudo das obras de André Luiz. Especificamente, estamos estudando o livro Nosso Lar, o capítulo 2, Clarencio. Que Deus possa nos ajudar nessa tarefa de hoje e que Deus abençoe a todos vocês pela paciência de nos ouvirem. Olá, amigos ouvintes, é com muita alegria que novamente estamos aqui estudando, meditando sobre o livro Nosso Lar, no livro Nosso Lar, sobre a saga de André Luiz aqui nas zonas inferiores, né? Ele continua aqui relatando nesse capítulo, nós não passamos ainda para outro capítulo, estamos no mesmo capítulo e nós estamos vendo as reações dele no mundo, nas zonas inferiores, a perturbação que ele está passando, o desânimo que tomou conta dele e toda a influência espiritual que ele está sofrendo de alguns espíritos perversos, não é? Hoje nós vamos continuar no parágrafo 6º, que começa assim: a quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Então, ele continua relatando todo o desespero dele, todas as sensações que ele tinha enquanto encarnado, de fome, de sede, de angústia, de tristeza. Ele continuava da mesma maneira, mostrando para nós que a morte não nos transforma, ela apenas nos muda para uma outra vibração, em que ficamos invisíveis aos olhos carnais, é só isso, mas a gente continua sendo os mesmos. E ele ainda era o mesmo materialista, só que agora a consciência dele, ele já começava a sentir alguma coisa, porque ele era ele, apesar de ter a consciência que estava morto. Então a gente vê que a consciência, a gente pode... Fazendo uma analogia com os dias atuais, a nossa consciência é o WhatsApp de Deus. Ele manda para nós umas mensagens. O celular não é assim? Quando o WhatsApp tem alguma mensagem, a nossa consciência é igualzinha. É Deus quando manda aquelas mensagens, é quando a gente está fazendo aquelas coisas mais complicadas, mais desorganizadas, aí ó, alerta, porque a mensagem de Deus, ela não tem palavras, mas a gente sente. Porque a gente tem o DNA divino. Nós somos filhos de Deus. E como diz um ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Jesus, numa célebre frase dele aqui na Terra, enquanto encarnado, ele falou para a gente assim: vós sois deuses, podeis fazer o que quiser, né? Podeis fazer o que eu faço se quiserem. Mas o problema é que a gente não quer ainda. A gente ainda está naquela postura do filho pródigo. A gente está naquela postura de querer
fazer o que quer sem ouvir o Pai, sem ouvir a mensagem divina. Infelizmente, nós aqui na Terra, pelo menos a maioria de nós, a gente muitas das vezes desliga, né, bloqueia o WhatsApp divino. A gente não faz isso com quem a gente não quer escutar mais a conversa. A gente às vezes faz a mesma coisa com Deus, a gente bloqueia o WhatsApp dele. E aí a mensagem, ela chega truncada, a gente não acessa mais. Então o André Luiz aqui, ele vê que a consciência dele continua funcionando. Lembra que a gente comentou uma vez aqui no programa, não sei em que programa foi, e é uma coisa que a gente não pode se esquecer. Depois que Deus nos criou, não tem interruptor para desligar mais. A gente fica ligado para sempre. O André Luiz vai relatar que ele viu no mundo espiritual, não nesse livro aqui, mas no segundo livro dele, Os Mensageiros, ele vai relatar que ele viu algumas múmias. O que quer dizer isso? São espíritos que estão dormindo, aparentemente. O perispírito, no caso, que é o corpo que a gente usa no mundo espiritual, ele entra num salão e vê vários espíritos dormindo, como se fossem múmias. Só que ele adentra, ele consegue, né, já com os estudos no mundo espiritual, ele consegue perceber o pensamento de uma dessas múmias. E ele vê o crime que essa múmia cometeu, que era uma mulher, o nome Ana. Ele até relata, né, a história dela, porque apesar de estar aparentemente cadavérica, como uma múmia, o pensamento dela trabalhava. Ela recordava o tempo todo como ela matou o amante. Por quê? Não tem um ditado que diz que o criminoso sempre volta ao local do crime? Na realidade, ele não volta, ele nunca saiu. Ele está o tempo todo com as ações gravadas na sua consciência, no seu pensamento. Então, a gente não tem, depois que a gente saiu das mãos do Criador, não tem como mais desligar esse botão, né? A gente não pode mais desligar. Então, o André Luiz, ele sentia que a consciência dele estava ligada, ele tinha a mesma consciência de quando encarnado, não é? Essa situação toda do André Luiz que nós estamos lendo, né? E nós vimos anteriormente que a indignação dele se vai bem de encontro à acusação que ele está sofrendo de suicida. E ele não acha que é. Porém, Deus não... As situações acontecem conosco dentro da justiça divina. Né? O que a gente está dizendo? É que nada nos acontece sem aquilo que nós não necessitamos passar. Não gostamos muito da palavra merecer, não, porque se fosse merecer, fazer o que a gente merece não sair da cama. Mas daquilo que a gente necessita passar, que é o caso do André Luiz. Porque no mundo não há injustiça, mas não há injustiçado. Né? Tudo está dentro da lei, conforme a lei de harmonia do universo. E o André Luiz está sendo acusado disso, né? E ele está perguntando a quem recorrer. Eu não tenho advogado de defesa, não tem ninguém para recorrer, o que eu vou fazer? Estão me chamando disso e eu estou aqui com roupa rasgada, com fome, com sede. Já é a segunda vez, né, Marco? Porque ele fala, antes ele falou assim, para quem apelar? Para quem apelar. Agora ele fala, a quem recorrer? Olha, o legal aqui, vamos dizer assim, usar esse termo bacana aqui da história, é que o André Luiz, ele está relatando o que se passou com ele. E está tendo a humildade, né? A humildade, a fidelidade, porque senão os espíritos superiores não permitiriam que ele escrevesse. Ele foi escolhido para nos relatar o plano espiritual esmiuçadamente. Allan Kardec o fez dentro das suas limitações da época, né? Foi o plano espiritual, ele espera o amadurecimento da ideia para poder ele colocar a ideia em prática. Para colocar a ideia para todo mundo analisar, ter condição de analisar. Foi assim com Jesus, foi assim com o Espiritismo, é assim agora com as obras psicografadas principalmente pelo Chico, que nos relatam o plano espiritual. Então, nós estamos tendo aqui
a franqueza e a humildade dele falar como ele o fez. Assim como Kardec fez várias vezes, reconhecendo várias situações. É que Kardec tem até uma característica que a gente fala, uma situação muito característica que nós comentamos muito lá no centro, aquelas pancadas. E Kardec recebeu dizendo que estava errado uma situação ali. E Kardec escreve isso, dizendo que ele agiu, escreveu errado, o espírito ali consertou, né? Até porque, Marco, a obra não é de Kardec, né? O livro é dos espíritos. Sem querer, né? Pelo amor de Deus, né? Desmerecer de jeito nenhum. Um micro que seja da missão de Allan Kardec, o missionário do Cristo, é enviado para nós, para nos trazer essa doutrina bendita. Mas, voltando quando aqui, a gente fala isso, nessa questão do livro dos Espíritos, é porque muitas pessoas falam ainda, eu sou kardecista. Nós somos espíritas. Kardec, ele não apenas codificou, não vou dizer isso jamais, porque a missão dele, esse espírito que a gente nem imagina quem seja, né? Mas que com certeza com essa missão dificílima de trazer Jesus de volta a uma terra tão materialista, realmente é alguém que a gente não pode nem imaginar e que se visse, com certeza cairíamos de joelho. Aproveitando que mas não é kardecismo, nós somos espíritas. A doutrina é dos espíritos, a doutrina não é de Allan Kardec, a doutrina é dos espíritos. E a palavra espiritismo, ela foi colocada no dicionário por Allan Kardec, está aqui na introdução do Livro dos Espíritos. Ele fala assim, o trechinho, só para a gente esclarecer melhor o que a Teresa está falando. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referirmos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e sentido radical e, por isso mesmo, apresenta a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, certo? Deixando o vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Então, espiritismo é uma palavra cunhada por Allan Kardec no dicionário, porque tem muito tradução bíblica, infelizmente, que diz que Moisés proibiu o espiritismo. Como é que ele proibiu uma coisa que não existia? Então, só para a gente abrir esse parênteses, para a gente esclarecer que é importante. Né? Allan Kardec nunca colocou que o sinônimo de espiritismo era kardecismo. Ele colocava que o espiritismo é sinônimo de cristianismo. É Jesus que volta à Terra na sua pureza doutrinária, porque os espíritas, a gente brinca lá no centro, né? Nós somos aqueles que com certeza mais deturpamos a palavra de Jesus. Agora, para nos redimirmos, somos espíritas, né? Tentando falar novamente tudo de maneira correta. Vide Eduardo e Miranda. Você vê que, né? Vamos continuar. Então, eu estava colocando aqui a questão a quem recorrer, né? Então, a indignação dele por ser chamado de suicida. Só para quem quiser em casa olhar, ou pela internet, no livro, tem o livro ditado pelo irmão X, que é o Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. O nome do livro é Cartas e Crônicas. E o capítulo é Belarmino Bicas. Eu não vou ler porque é muito grande, mas a história é interessante porque é um espírito chamado Belarmino que ele fala para o André Luiz se ele pode ditar uma página para o André Luiz passar, através do Chico Xavier, sobre a situação dele, Belarmino, em que ele foi, ele era espírita, ele era uma pessoa trabalhadora da casa espírita, trabalhador da casa espírita, da seara do espiritismo, mas ele desencarnou como suicídio indireto. Na mesma situação do André Luiz, né? Na mesma situação assim, de suicídio indireto. Não sei se ele passou pelo mesmo umbral e tal. Pelo simples motivo de... Eu não sei porque que essa página me toca um pouco, olha só. Foi então que passei a leitura, a interessante estatística de irritações que não me furta a satisfação de transcrever, né? Aí ele diz aqui que entre os anos de 1936 e 1956, que ele desencarnou em 56, ele suprimiu 20 anos da vida que estava programada para ele por causa disso. Por causa da irritação? Exatamente. Foram 1.811 contrariedades. Ele vem relatando o número de contrariedades. O total é de 16.386 exasperações inúteis.
inúteis. E agora o interessante é que na estatística aqui que ele relata, dessas 16 mil e, que eu li, 386, né? Exasperações inúteis. Dessas, a maioria, vocês adivinham onde é? A maioria delas, 1.811, em contrariedade na família. E a segunda colocada é aonde? 1.333, incompatibilidade no trato com os colegas. Então, é onde a gente se relaciona mais. É na família e no trabalho com os colegas. Mais então, tempo, né? Exatamente, onde passa mais tempo. E ele suprimiu isso e vai como suicídio indireto. E fica lamentando o tempo perdido e tal. Não sei se ele passou a mesma situação do André Luiz. Acredito que não, porque senão ele relataria aqui. Mas é interessante a página. Então é o livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, a página psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o título é Belarmino Bicas, o título da página, a história dele. Então, essa situação de suicídio indireto é de uma responsabilidade muito grande, enquanto nós espíritas também. Até aqueles que não estão... O que André Luiz não era, nem religioso ele era. E sofreu o que está sofrendo aqui nessa situação. Por quê? A gente vê aqui, na pergunta 780, letra A do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como é que pode o progresso intelectual impulsionar e engendrar o progresso moral. Aí os espíritos têm uma resposta bem clara, muito boa, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Porque você sabe que o André Luiz, não esqueçamos, era médico. Ele tinha conhecimento, e era um grande médico, ele tinha o conhecimento da influência das irritações, de tudo no organismo. Ele tinha esse conhecimento, então ele tinha responsabilidade, porque ele tinha conhecimento. Se ele tivesse o conhecimento do plano espiritual, aí a responsabilidade aumentaria muito mais, né? Porque compreende, o homem, aí a resposta continua, o homem desde então pode escolher. Por isso que nós lemos no último programa a frase do Emmanuel dizendo que aquela frase de Jesus busca a verdade e ela vos libertará. Por quê? Você vai ficar livre, nós ficaremos livres com a verdade, com o conhecimento, mas é livre para escolher o que fazer, porque a gente conhece. Aí a responsabilidade automaticamente aumenta. Então André Luiz está nessa situação, sim, porque ele não conhecia o plano espiritual, não era religioso, mas ele conhecia o mal que fazia para o organismo dele, o modo de vida que ele levava. Bom, continuando o parágrafo 6º do capítulo 2, André Luiz relata: de quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes de água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia. Interessante que, com certeza, como ele, muitos de nós esquecemos-nos de agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Isso, os nossos irmãos evangélicos e protestantes têm um hábito muito salutar, que é agradecer na hora das refeições, agradecer aquela comida da mesa, agradecer por aqueles que plantaram aquele alimento, que colheram. E aqui ele se dá conta, quando ele fala recordei o antigo pão de cada dia, parece que nas entrelinhas ele quer nos dizer: valorizem o pão de cada dia, não reclamem da comida, é pouca. Como dizia Chico Xavier, agradeça se você tem louça na pia. Se você tem louça na pia, é porque você tem comida na panela, teve comida no prato. Ele está tendo essa ideia, não é? Agora, nos parece, desse agradecimento que ele nunca conseguiu, talvez, fazer, porque dependendo do nosso orgulho e da nossa vaidade, a gente acha que é obrigação, né, daqueles que trabalham de sol a sol, e a gente sabe o quanto o trabalho no campo é desgastante. A gente vê quantas pessoas se envelhecem
muito rápido no trato do solo, com o sol, com a chuva. Então agora ele está começando a meditar, que agora ele não tinha aquela fartura que ele possuía. E que talvez nunca pensou em dividir com ninguém. Talvez não, porque ele mesmo diz isso. Ele nunca praticou os comezinhos, deveres de fraternidade, deveres, porque é um dever. Lembrando, novamente, quem talvez não tenha escutado anteriormente, esse dever fraternal, ele nos é sugerido desde a época de Moisés, porque os judeus eles já eram orientados a deixar no seu campo de plantação toda a borda não deveria ser colhida, porque aquela borda de plantação seria para os pobres e para os estrangeiros. Então, esse dever é um dever muito antigo que o ser humano esqueceu dele. E ele agora, passando fome, passando sede no mundo espiritual, ele com certeza se lembrou que na sua casa havia fartura e talvez ele nunca parou para agradecer a Deus pelo prato de comida que ele tinha. Então, ele fala isso aqui, não é? Repetindo, muita vez suguei a lama da estrada e recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Então, ele chorou. E aí a gente já vai vendo que ele está se transformando, porque ele já está começando a meditar que ele tinha tantas coisas na terra, tinha família, tinha alimentação, nunca se preocupou com o preço dos livros de medicina. Agora ele estava começando a se dar conta. E esse choro agora já está sendo, pelo menos a meu ver, um choro da alma, não aquele choro de blasfêmia, de gritaria, de desespero, não. Agora é aquele choro com sentimento, mesmo que seja um sentimento de tristeza. Mas o Emmanuel diz que quem nunca chorou na terra ainda não começou a viver. Mas é o choro não de blasfêmia, é aquele choro com sentimento, com dor, que é um choro que vem da meditação, que vem das aflições que a gente passa. Então, esse choro aqui, esse pranto de André Luiz, ao meu ver, já é esse choro de sentimento, de meditação na própria vida. Nós vamos terminando aqui agora o nosso programa, pedindo que Deus abençoe a todos, que dê força e coragem a cada um de nós para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada aqui na Terra. Como o Marco falou hoje, lembrou para a gente, na Terra há injustiça, mas não há ninguém injustiçado, porque Deus é amor, é justiça e é bondade. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Fica com Deus e, se Deus permitir, até o próximo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.